Todos bem? Sim. Oi, bro. Consegui entrar antes do combinado, hein? Ai, que bom, Renan. Acabou antes, então? Acabou. Que bom. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre as drogas mais utilizadas dentro da unidade de terapia intensiva, tá? É uma aula bem pesada, né, na questão de conteúdo, porque a gente vai falar sobre fármacos, e também sobre os cuidados que vocês precisam estar aptos a fazer com esses pacientes, a executar nessa terapêutica de UTI. E aí vocês vão relembrar de algumas propriedades, de alguns receptores, mas não fiquem receosos em me interromper ou questionar alguma coisa ou fazer alguma pergunta com relação a essa parte da matéria, tá? Então, a gente já vai começar, porque vocês vão perceber que vocês não vão ficar mais presos no lobby, tá? Descobrir uma forma aí de vocês entrarem de forma facilitada, tá bom? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês. Vocês já me falam se conseguem ver direitinho. Só um minutinho. Estão conseguindo ver a tela? Não. Sim, tá dando pra ver. Agora sim. Todo mundo tá vendo? Sim? Sim. Sim? Então, posso começar? Bom, falando um pouquinho do contexto histórico, vocês sabem que eu gosto de falar um pouquinho do contexto histórico e sempre abordo as questões ético-legais da nossa profissão, para que não fique nenhuma dúvida com relação às propriedades que vocês precisam saber dessas obrigações e dos conhecimentos técnicos, né? Então, dessa questão histórica, né, a palavra fármaco, ela deriva dessa terminologia grego, né, fármaco. Então, é por isso que hoje, atualmente, a gente conhece esse derivado, né, do princípio farmacológico, que a medicação, né, se você não dosar ela de forma adequada, ela tanto pode manter a vida ou ela pode causar a morte, né? Ele é tanto usado como veneno, tanto para fazer uma manutenção à vida, né? E aí, quem executa isso, quem é o produto final dessa resolução, é sempre a enfermagem. É um importante desenvolvedor aí dos princípios com relação à medicação, quando a gente começou a desenvolver fortemente isso, foi o Alexander Fleming, né, que foi esse cientista que descobriu a penicilina, um antibiótico que a gente usa até hoje, né? Essa descoberta aconteceu lá na década de 20, mas em 1928, precisamente, tá? Enquanto esse pesquisador trabalhava num hospital lá da Inglaterra, e aí ele conseguiu descobrir que essa substância podia ser utilizada no combate às infecções bacterianas, né? E aí ele desenvolveu isso como um método para ser utilizado durante a Primeira Guerra Mundial, né? E aí isso pode ser emergente na produção como medicamento, né? Para que vocês entendam um pouco mais,
essa penicilina foi extraída através dessa placa aqui, vocês podem ver no canto esquerdo aqui, né, através de uma cultura. Então, ele colocou as bactérias aqui, né, nessa placa cheia de nutrientes, né, e aí elas cresceram, se multiplicaram, e aí ele observou isso. E aí, um determinado dia, né, na verdade, tudo em prol da ciência, né, ele acabou esquecendo esse experimento aí, ele acabou saindo, né, por uma folga específica de férias, e ele esqueceu isso dentro do laboratório, e aí essas placas acabaram se multiplicando, essas bactérias acabaram crescendo, né, e aí no corpo, na verdade, no corpo humano, as infecções causadas pelos Staphylococcus aureus, né, poderia ser combatido, então, por esse crescimento aqui da penicilina, tá ok? Então, para que vocês entendam que tudo em prol da ciência, às vezes nem tudo que a gente faz algo errado pode dar certo no final. Então, para quem... Oi? Alguém falou aí comigo ou foi só uma interferência de voz? Não, foi só uma interferência. Bom, então, para que a gente fale um pouquinho da lei, lá no capítulo 1 do Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem, o artigo 30 diz que das proibições vem descrevendo que é proibido administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade de risco. E aí, eu pergunto para vocês, esse parágrafo, ele é exclusivo para enfermeiros? Não. Não, né? Ele é para toda a classe da enfermagem, né? Então, para que a gente adentre nesse conhecimento técnico-científico sobre as drogas utilizadas aí na UTI, se faz necessária uma abordagem na fisiologia do sistema nervoso central. E aí, para isso, a gente precisa relembrar um pouquinho como funciona o sistema nervoso autônomo. Oi? Eu? Sim. Gente, Quem me chama? Tudo bem? Vocês comigo? Tá falando tudo cortado? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, eu tô. Sim. Professora. Sim? Oi. É que eu tô te ouvindo longe, parece que você está em Santos. Eu não consigo ver quem está falando comigo porque eu estou reproduzindo a tela. Quase não estou te ouvindo. Você está num lugar que pega bem a internet? Alô, além? Oi, Pro, é a Fabiana. Ela sumiu da gente. Tá. Gente, dá um salve aí para mim. Vocês estão me ouvindo? Professora, Fabiana, eu estou ouvindo você picotada. Sim. Fabi, eu estou ouvindo você picotada. Será que Provavelmente não é a sua internet, meu bem? Não, Porque a sua voz está bem picotada. eita, eu não entendi nada. Tudo picotado que você falou. Bom, gente, então Ô, Fabi. eu vou... É só comigo? Fabi, eu acho que é a sua internet que está picotada, meu bem. Creio que sim. Gente, alguém manda uma mensagem para a Fabi, por gentileza? Obrigada, Pro. Imagina, meu bem. Bom, então vamos relembrar um pouquinho do sistema nervoso autônomo, porque senão vocês não vão entender essa questão de receptores médicos, né, simpatomimétricos, receptores alfa 1, beta 1, beta 2, tá? Agora eu também não estou ouvindo. Também não. Também não. Ficou mudo. Também não estou ouvindo nada, professora. A tela tá preta. Ficou mudo.
Eu não estou ouvindo nada. O sistema autônomo. Nossa, gente, o que tá acontecendo? Não tá saindo, ou não tá saindo, ou minha internet que tá ruim. Eu acho que a internet da professora caiu. Nossa, pior que eu tô dirigindo, não sei se é minha internet que tá ruim, o que tá Não, acontecendo, eu Ruth. acho que eu não... Não, é a professora mesmo. A professora parece que até saiu da sala. Ela nem tá logada. Ai, meu, foda é passar ela passar atividade, né? Mas hoje não tive essa Fique em aula, paz. não. Qualquer coisa a gente te manda no grupo. Tá bom, obrigada, viu? Beijo. Beijo, Ney. É o jeito de esperar ela voltar. Eu tô tentando chamar ela, não responde também, não. Gente, Voltou. né? Voltou. Voltei. Eu fui pro abismo. De Ai, vez em quando. De vez em quando eu caio. Não sei o que acontece. Fabi, você tá me ouvindo? Pro, tá tudo picotado. Eu mudei até de cômodo aqui Ai, na tadinha. casa. Bom, deixa eu voltar. Ah, Professora, continua. qual navegador você está usando? Oi? Qual navegador a senhora está usando? O Chrome. Feche algumas abas, porque o Chrome usa muita RAM. Como você está fazendo stream, tá diminuindo a sua internet. Entendeu? Tá, vou fechar tudo aqui, então. Vou deixar só o Teams. Mas só as abas que usam internet, né, Lucas? Não, é porque o Chrome usa muita RAM. Aí o computador fica lento. Aí diminui a sua internet. Como você está fazendo stream. Ai, eu tô com tanta saudade. Ai, que linda. Eu também tô, viu? Tá, então eu fechei tudo agora. Melhorou um pouco a qualidade? Para mim, melhorou. Agora eu tô te ouvindo. Melhorou. Também. Sim. Tá, pedi para todo mundo parar de usar tudo aqui em casa, só para eu usar. Porque a aula vai ficar bem, bem pesada, vocês precisam entender bastante. Peguem anotações aí para vocês fazerem, tá? Vou voltar do sistema nervoso autônomo, tá bom? Ok. Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela de novo. Vocês conseguem ver a tela? Sim. Sim? Sim. Bom, então vamos lá. Fazendo aí para que vocês recordem lá da fisiologia, né? O sistema nervoso autônomo, então, ele faz parte do sistema nervoso motor. Nós temos outra parte do sistema nervoso, né, autônomo, né? Então, por sua vez, ele é dividido entre o sistema nervoso somático e o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso somático, né, é aquele que controla os nossos movimentos voluntários, né, que é relacionado, por exemplo, com a musculatura esquelética. Já o que vocês estão vendo aqui, o sistema nervoso autônomo, ele fica responsável pelo controle dos movimentos involuntários,
né, que está aí responsável pela musculatura lisa, como o músculo cardíaco aqui, né, que vocês estão vendo o coração, né, como a musculatura das glândulas exócrinas, né, onde libera a maior parte dos nossos hormônios, né, e ele é dividido entre simpático e parasimpático. O que vocês precisam ficar registrado aí na cabecinha de vocês é que eles são antagonistas. O que é ser antagonistas? Eles são contrários entre si. Tudo que o sistema nervoso simpático faz, o parasimpático não faz. Eles trabalham em contrapartida entre si. Tudo que um faz, o outro trabalha para equilibrar, tá? Então, falando do simpático, daqui que vocês estão vendo do lado direito da tela, né? Ele tem a sua origem entre T1, que é a coluna torácica aqui, ó, vocês estão vendo aqui, né? E a L2. Então, ele termina aqui, ó, em L2. Estão vendo as fibras aqui, tá? Ele também é chamado de sistema nervoso autônomo simpático torácico-lombar, tá? Porque ele é bem caracterizado por luta ou fuga, tá? Então, se vocês estiverem dentro de uma situação que vocês precisem pensar rápido, né? Então, sei lá, um assalto, uma briga, um susto, né? É o sistema nervoso simpático que vai representar, que vai começar a funcionar. E aí, algumas alterações fisiológicas, funcionais, vão responder rápido para você, né? Por exemplo, vocês vão ter aumento da frequência cardíaca, né? Vai aumentar os batimentos cardíacos, aumento da pressão arterial, né? Desvio do fluxo sanguíneo para os músculos esqueléticos, né? Porque você precisa correr, né? Então, batimento cardíaco fica acelerado, o músculo recebe mais sangue para que você possa correr, porque é luta e fuga, né? Você tem uma broncodilatação, porque você precisa respirar melhor, já que você ou vai fugir ou vai lutar. Você tem uma midríase, né? Você tem uma dilatação da pupila, porque você precisa enxergar melhor o campo, né, de visão. Você precisa que penetre melhor a luz na onde você está, né? Você também tem uma questão de aumento com relação à glicemia, porque você precisa de um melhor fornecimento, de uma melhor geração de ATP, né, para que os músculos funcionem melhor. E aí, depois, eu vou até falar para vocês prestarem atenção com relação a algumas drogas vasoativas, que elas fazem uma maior liberação de glicose, né? Isso é um alerta para vocês não esquecerem lá na frente, tá? Porque o paciente tem aumento da glicemia justamente por essa capacidade do sistema nervoso autônomo simpático, tá? E aí, o que acontece? No sistema nervoso simpático, a noradrenalina acaba funcionando como um neurotransmissor dos sinais de alerta desse sistema nervoso simpático, tá? Então, é ela que vai conduzir os sinais, né? Ela que vai fazer essa sinapse e depois ela vai ser metabolizada, né? E ela vai ser convertida, né? Ou seja, ela vai ser convertida em quem? Em adrenalina. Então, entendam que a adrenalina, ela é um produto convertido dessa noradrenalina, que ela é um neurotransmissor. Calma que a gente vai falar mais lá na frente dessas drogas. É só para vocês saberem que nós produzimos noradrenalina e adrenalina, só que tem uma diferença com relação a essas drogas. A noradrenalina aqui no sistema nervoso simpático, ela é um neurotransmissor, tá? Ela facilita a condução dessa sinapse, tá? Quanto à adrenalina, ela é um hormônio, tá? Fique registrado aí para vocês. Agora, vamos falar do sistema nervoso parasimpático. Então, você tá lá, teve um assalto, você ficou com medo, você teve que reagir, né? Seu coração tá batendo forte, né? Você tem que pensar, ou eu fujo, ou eu luto, né? E aí, tudo se acalmou, na verdade, o motoqueiro passou reto, né? Era só um entregador de pizza, ele não quis levar o seu celular, né? E aí, quem vai agir? Quem vai agir, então, é o parasimpático. Ah, vou falar uma coisa interessante para vocês. Quando vocês estão apaixonados,
é o sistema simpático que funciona também. Pode reparar que vocês têm uma baita de uma midríase quando vocês estão perto da pessoa que vocês estão ali interessados, né? Porque o seu campo de visão precisa enxergar melhor aquela pessoa. Então, se você quer saber, né, se aquela pessoa está realmente interessada em você, dá uma olhada na pupila dela, né? É um efeito que ninguém vai conseguir negar, mesmo que ele fale para você, aquele crush que não está interessado, dá uma olhada se tem midríase, o corpo não nega, porque vai fazer uma neurotransmissão aqui com noradrenalina, vai aumentar batimento cardíaco, vai aumentar a respiração, e a midríase é fatídica, ela acontece. E aí, passou o susto, passou a luta e fuga, o que acontece? O parasimpático vai agir, tá? Então, ele tem as suas origens das fendas neurais em outros locais, né? Ele tem as origens dele na região do tronco encéfalo e na região sacral, aqui embaixo, como vocês estão vendo. Então, o sistema nervoso parasimpático também é denominado como crânio sacral, tá? E ele é caracterizado aí por uma restauração, como eu falei, ou a manutenção, né, dos nossos sistemas fisiológicos normais. Então, quando vocês estão aí em repouso, quietinho, só assistindo a minha aula, vocês estão com a prevalência do sistema nervoso parasimpático em execução. Enquanto eu, que estou aqui, logorreica, né, falando mais do que o homem da cobra, provavelmente o meu simpático que esteja em execução, tá? Então, as suas alterações funcionais, elas estão relacionadas com tudo que é antagonista do simpático. Então, ela vai baixar a frequência cardíaca, vai baixar a pressão arterial, vai fazer relaxamento lá dos esfíncteres gastrointestinal, porque o contrário do simpático, né, na hora da luta e fuga, não é hora de fazer xixi, não é hora de evacuar, tá? Não é hora disso, ele entende isso, que na hora de luta ou fuga não é hora de fazer nada disso. Tanto que após um susto, podem reparar, as pessoas geralmente têm uma descarga, justamente pela descarga adrenérgica, geralmente tem uma disfunção gastrointestinal, tá? E aí, eu posso também ter uma broncoconstricção, né? Porque eu estou voltando ao meu sistema regulatório da cavidade pulmonar ali. E o neurotransmissor que faz essa condução aí, sináptica, é a acetilcolina, né? Então, eu tenho umas diferenças aqui com neurotransmissores. Aqui a noradrenalina e aqui a acetilcolina, né? Então, finalizando aí o sistema nervoso autônomo, talvez vocês se perguntem, né? Esqueceu aí de citar a adrenalina, mas como eu falei para vocês, a adrenalina, ela é a transformação da noradrenalina, tá? Não se esqueçam disso. É até interessante citar, uma vez um paciente falou assim, o senhor tem alergia a alguma coisa? Aí ele falou assim, eu tenho alergia à adrenalina. Aí eu fiquei olhando assim, ó, gente, quem será que ele falou que ele tem alergia à adrenalina? Porque a gente produz adrenalina, né? É interessante uma pessoa que tem alergia à adrenalina, eu fiquei olhando e deixei para lá, né? Falei, será que eu conto para ele a história do sistema nervoso autônomo? Mas, histórias da vida de uma enfermeira. Bom, aí eu vou mostrar para vocês como nesse desenho, nesse filminho em 3D, como funciona isso, então, né? As fibras nervosas acabam, aí, ó, o sistema nervoso motor, que eu falei para vocês, esse sim executa a função de forma autonômica, né? Então, ele recebe um sinal, né? E esse sinal diz, está quente, você larga o que você estiver segurando. Enquanto os outros órgãos são... executam a função pelo sistema nervoso autônomo dependendo das fibras, né? Geralmente as fibras lisas, músculo cardíacos ou glândulas exócrinas, como eu falei, são compostas aí, fazem essa transmissão de condução elétrica pelo sistema nervoso autônomo. E tudo isso vai liberar, então, como eu falei, os produtos da catecolaminas, né? Ou neurotransmissores, como a noradrenalina e a adrenalina. Desculpa, a noradrenalina e a acetilcolina. Bom, vamos partir, então,
para o que a gente vai falar hoje, já que a gente já explicou, já que eu já expliquei sobre o sistema nervoso autônomo. Tudo bem, gente, sobre essa parte? Vocês têm alguma dúvida? Não, Pro. Não? Tá. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre as drogas vasoativas, né? Essa questão do inotropismo, sobre os vasoconstrictores e os vasodilatadores. Vamos falar um pouquinho sobre sedação e analgesia, sobre antibióticos, tá? Antes que eu fale sobre as drogas vasoativas em si, deixa eu abrir um pouquinho a câmera para que eu fale de uma forma mais simples possível para vocês. Ó, é o seguinte, as drogas vasoativas, elas são divididas em 3 categorias, tá? Ou elas são vasopressoras. O que são vasopressoras? Elas atuam dentro do vaso, tá? Então, as vasopressoras, elas vão atuar na luz do vaso para que esses vasos diminuam de tamanho, tá? E aí, se eu diminuo esse vaso de tamanho, automaticamente, esse fluxo sanguíneo que está aqui vai ser maior, tá? Essas são as minhas drogas vasopressoras. Então, quando eu falo assim, droga vasoativa, eu tenho essas 3 classes. Vasopressoras, inotrópicas, tá? E as vasodilatadoras. Como eu falei, as vasopressoras, elas fazem isso na luz do vaso. Elas fazem uma vasoconstricção para, então, aumentar a pressão arterial. E tem as inotrópicas também. As inotrópicas, o que elas fazem? Elas aumentam a força de contratibilidade cardíaca. Então, elas vão atuar lá no músculo cardíaco, fornecendo mais energia para que os miócitos, né, os cardiomiócitos, funcionem melhor com a sua função de fazer sístole e diástole, tá? E o outro tipo de classe de droga vasoativa são os vasodilatadores. Então, você tem o vaso, né? A luz do vaso, ela vai atuar no aumento dessa capacidade, né? Da luz do vaso. Então, se você tem o fluxo sanguíneo passando lá, você tem o aumento desse calibre, você diminui a pressão arterial, tá? Então, toda vez que fala assim, droga vasoativa, você pensa nessas 3 classes, tá? Vasopressoras, inotrópicas e vasodilatadoras. Só para simplificar para vocês, assim, visualmente, para que vocês entendam melhor. Beleza? Agora que eu simplifiquei, vamos complicar. Mentira, gente. Eu? A vasopressora, ela diminui para poder ter um fluxo sanguíneo mais rápido, é isso? Isso mesmo. Tá, e a inotrópica? As inotrópicas, elas vão funcionar com efeito de melhorar a contratibilidade cardíaca. Como fazendo o bobeamento do coração. Assim, Isso mesmo. Ah, tá. E a vasodilatadora aumenta. Tá bom, obrigada. Isso. E aí vocês vão perceber que algumas dessas drogas funcionam com 2 ou 3 formas desses componentes que eu falei para vocês, tá? Bom, acontece que as drogas vasoativas... Eu falo muito rápido? Aí eu falo mesmo, eu tenho esse problema. Tá bom, vou tentar falar mais devagar. Se eu estiver falando muito rápido, vocês falam para eu dar uma pausa. Mas eu tenho realmente esse problema, eu reconheço isso em mim. Bom, vamos lá. As drogas vasoativas, então, ela tem efeitos dependendo da titulação, tá? E dependendo da farmacocinética dessa droga, ok? Então, às vezes ela age em nível periférico, né? Ou a nível pulmonar, ou a nível cardíaco, tá? E ela é dose dependente, né? O que significa isso? Que o efeito dela é fugaz, né? Ela tem uma meia-vida
curta. É por isso que vocês veem as drogas vasoativas sendo usadas de forma contínua e em bomba de infusão. Ninguém usa uma droga vasoativa em seringa, em bolos, tá? Porque o efeito dela é fugaz, meia-vida curta, tá? Ela é titulável, eu consigo fazer com que esse paciente tenha uma hemodinâmica sendo alterada rapidamente, tá? Só que é muito curto o efeito dela. Por exemplo, vocês vão ver lá na frente que a gente vai falar sobre o nitroprusiato de sódio. Ele é uma droga titulável para baixar a PA com muita eficiência, só que ela é titulável, ela é rápida, e se você tirar ela rapidamente, pronto, o paciente volta com a PA lá em cima de novo, tá? Por isso que ela tem que ser utilizada de forma contínua, e eu preciso estabelecer parâmetros para utilizar isso no paciente. Então, o paciente está fazendo uso de droga vasoativa, eu não posso estabelecer que ele esteja internado em qualquer setor, tá? Então, eu preciso estabelecer, primeiro, que ele tenha um monitoramento contínuo, né? Verificar sinais vitais desse paciente no mínimo de 2 em 2 horas, tá? Então, isso é cuidado vital de enfermagem, de enfermeiro, para prescrição de enfermagem. Não dá para verificar PA, por exemplo, PA e frequência cardíaca de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas. É no mínimo de 2 em 2 horas. E se esse paciente estiver tendo um desequilíbrio hemodinâmico, é de 15 em 15 minutos, tá? Porque essa droga, ela tem o objetivo, como está aparecendo aqui, né, de manter a homeostase. O que é homeostase? Manter o equilíbrio orgânico, né, para que essa função tissular de fazer aí o funcionamento do equilíbrio dos tecidos, né, seja equivalente aí nas mais diversas complicações clínicas do paciente, né. Então, tem o objetivo de equilibrar o padrão hemodinâmico do paciente, tá? Para que assim esse paciente consiga evoluir de uma forma mais estável e isso atinja todos os órgãos dele, tá? E aí, como eu já falei, eu preciso de uma monitorização hemodinâmica, não dá para ficar mantendo ele em leito de observação comum. Eu preciso de um leito de observação avançada para esse paciente, tá? Então, como objetivo para esse cuidado, eu preciso de uma oxigenação, né? Ele vai oxigenar os músculos com relação à musculatura cardíaca, com relação aos receptores que essa droga vai atingir, né? Então, por exemplo, ele faz uma oferta de resposta com relação a débito cardíaco, né? E o que é débito cardíaco? Porque eu tinha muita dificuldade, quando eu me coloco no lugar de vocês, eu fico lembrando das minhas dificuldades, aí eu fico me colocando no lugar de vocês. Eu tinha muita dificuldade de entender o que é o maldito débito cardíaco que o professor ficava falando. Então, assim, gente, débito cardíaco é a medida de desempenho do coração. Então, quando você pensa assim, como que o coração funciona? Pelo débito cardíaco. O coração está funcionando bem? O débito cardíaco está em ordem, tá? Então, é a medida de desempenho do coração. Então, se essa oferta através da droga vasoativa estiver em incongruência, essa oferta, através do fornecimento de consumo de oxigênio, vai estar dentro dos parâmetros, tá? Isso tudo vai depender da atividade metabólica, né, desse consumo de oxigênio do paciente também. E vai estar correlativo à perfusão tecidual também, né? Ele vai estar aí sendo direcionado com relação à vasoconstricção e vasodilatação diretamente, dependendo desses receptores do paciente. Bom, então as drogas vasoativas, como eu falei para vocês, elas atuam diretamente nessa medida de desempenho do coração, do débito cardíaco. E aí, só para que vocês entendam, gente, não vai pedir em prova o que é débito cardíaco, porque dá para saber
quanto que esse paciente tem de débito cardíaco, mas eu juro que eu não vou pedir isso para vocês. É só para que vocês não fiquem viajando na maionese quando isso cai, quando vocês conversem sobre isso, ou quando vocês veem algo sendo pautado, tá? Então, o débito cardíaco, na verdade, ele é calculado pelo volume sistólico, né? E como que eu verifico o volume sistólico? Tem alguns catéteres centrais que ele te dá essa proporção, tá? Não é simples assim. Eu preciso verificar lá, então, o volume do enchimento ventricular lá para ver esse volume, tá? E aí eu multiplico pela frequência cardíaca. Aí eu vou ter qual é esse desempenho do coração, que é o débito cardíaco. Tudo bem, gente? Entenderam aí o que é o débito cardíaco, então? Para que serve a droga vasoativa? É para melhorar esse desempenho do débito cardíaco. Tudo bem? Pro, Sim. por favor. A senhora falou que é calculado o volume sistólico. Só para mim anotar, catéteres, tem máquina que dá o valor de catéteres centrais, que dão o quê? Você falou? Então, quem mede esse volume sistólico, porque você está vendo a continha ali. O débito cardíaco é medido pelo volume sistólico versus a frequência cardíaca. Aí fica pensando assim, mas como é que eu sei quanto que tem, quanto que vale o volume sistólico? Porque frequência cardíaca vocês sabem avaliar do paciente, mas quem mede o volume sistólico é um catéter central que é colocado ali através da veia cava, que eu vejo quanto que eu tenho desse enchimento ventricular do paciente. Ah, tá, obrigada. Imagina, é um dado através de um catéter central, tá? Então, precisa passar esse catéter central para ter o volume de sistólico do paciente mensurado. Tudo bem? Tudo. Beleza, então. Bom, eu falei para vocês que as drogas vasoativas tinham divisões, tá? Mas aqui tem uma outra subdivisão, mas não fiquem se apegando a isso não, tá? É só para que da parte bibliográfica vocês estejam bem amparados, tá? Então, quando eu falo sobre a contratibilidade cardíaca, eu tenho mais essas outras 5 divisões. Então, toda vez que eu vou falar sobre a força que o coração precisa executar com relação ao débito cardíaco, eu falo que a droga vasoativa, ela faz um efeito de inotropismo, né, que é a força que o coração precisa para bater, ela faz um efeito de cronotropismo, que é com relação ao ritmo que esse coração precisa bater, porque senão ele fica arrítmico, tá? Tem o dromotropismo, que é com relação à condução elétrica, que tem a ver lá com o nó do sino atrial, né? Tem o batimotropismo, que é com relação à autoexcitabilidade, né? Então, esse coração consegue produzir essa condução elétrica de modo não ectópico. E o lusitropismo, né? Com relação a essa distensibilidade e relaxamento. Eu consigo fazer a sístole e diástole sendo promovida nos tempos corretos, né? Então, só para vocês saberem quais são essas subdivisões com relação à força de contração do coração. Mas só vocês sabendo que as drogas vasoativas são divididas entre força de contração, vasodilatação e vasoconstricção, já está ok. Tá? E aí, dentro dessas divisões ainda das drogas vasoativas, eu tenho essas classes, tá? Elas podem ser um agente, esse é difícil de falar, simpatomimétricos, tá? E o que são esses agentes? Eles são substâncias que eles imitam o efeito da epinefrina, né? Epinefrina nada mais é do que a adrenalina, tá? Então, essas drogas acabam aumentando a pressão sanguínea, né? E aí elas podem ocasionar a estimulação do sistema nervoso central, né? Como, por exemplo, vocês tomam café e esse café acaba estimulando o sistema nervoso central da mesma forma, tá? Então, como exemplo dessas drogas simpatomimétricas, nós temos a noradrenalina,
a DOPA, a dobuta, né, que acabam sendo vasodilatadoras. Lembra que eu falei para vocês que eu tenho inotrópicas, vasodilatadoras e vasoconstrictoras, tá? Então, essas drogas aqui, elas vão agir como vasodilatadoras. Elas servem para o quê? Se eu estou abrindo a luz do vaso, o que vai acontecer com a PA? Vai aumentar? Exatamente o contrário, vai abaixar. Imagina o seguinte, você está lavando o quintal. Imagina você segurando a mangueira. E aí a pressão da água está baixa. Para que você consiga tirar a sujeira do quintal, o que você faz? Você não aperta a mangueira? Sim. Isso é fazer uma vasoconstricção. Você está aumentando a pressão. Mas aí a pressão da água está normal. Hoje tem água na rua. E aí você solta essa mangueira, você deixa ela na pressão normal, você está vasodilatando. A pressão da água não cai normal? Sim. Então, aí quando essa água cai normalmente, aí eu abaixo essa pressão. Tudo bem? Entendi, aham. Bom, então vamos lá. Os agentes simpatomimétricos, eles agem em alguns receptores, né? Lembra quando eu fui falar para vocês, eu até dei um exemplo dos receptores, falando lá sobre as insulinas, sobre a insulina, na verdade, e sobre a diabetes. Eu mostrei o videozinho para vocês da insulina e dos receptores. No nosso organismo, nós temos, né, vários receptores, né? Tem o alfa-1, o alfa-2, beta-1 e beta-2, dopa-1, dopa-2, e temos mais um monte deles, mas os principais são esses, tá? E aí, fazendo um resumo melhor para vocês, né? O alfa-1, né, que aqui vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Alfa-1, ele faz vasoconstrição, tá? E aí, ele acaba contraindo os músculos lisos, tá? Então, o que ele promove? Geralmente, ele faz midríase, geralmente, ele faz um aumento da pressão arterial, já que ele contrai esses músculos lisos, tá? E ele faz xerostomia também, sabe? É aquela condição de baixa da produção de saliva, é promovido pelo alfa-1. Depois eu vou falar por que eu estou explicando tudo isso, tá? O alfa-2, né, que é um outro tipo de receptor que a gente tem no nosso organismo, ele está relacionado com a liberação da norepinefrina e daquele neurotransmissor da acetilcolina, do sistema nervoso parasimpático, tá? Então, ele provoca vasodilatação, né, e acaba fazendo a diminuição da atividade cardíaca, diminuindo a pressão arterial. Em contrapartida, esses receptores aqui beta-adrenérgicos, né, eu tenho o beta-1, e, gente, eu tenho outras subdivisões, tá? Mas é que eu não vou ficar me estendendo aqui, porque senão vocês vão convulsionar, e eu também. Porque depois do alfa-1 e alfa-2, eu tenho alfa-1, 1, 1, 2, 2, 2, assim, são uma subdivisão enorme, tá? Mas esses são os principais. O beta-1, eu tenho o aumento da força de contração, né, cardíaca e da frequência cardíaca também. E o beta-2, desculpa, eu tenho uma broncodilatação, então eu tenho uma presença maior lá nos pulmões, tá? E também com relação à musculatura visceral, ok? Por que eu estou explicando tudo isso para vocês? Vocês vão ver que algumas drogas, elas têm função relativas aos receptores que a gente tem no nosso organismo, tá? Então, ela vai agir no receptor de alfa-1 e beta-2. Tudo isso dependendo da dose, tá? Por isso que ela é dose dependente, né? Porque, por exemplo, no coração, a droga X vai agir em alfa-1, mas no músculo, no pulmão, ela com
com X titulação, ela age em beta 2. Vou dar um grande exemplo para vocês. A adrenalina, dessa questão de receptores, tá? A adrenalina, ela tem tanto receptor alfa-adrenérgico, né, de alfa-1, tanto beta-1, né? Então, por exemplo, numa parada cardíaca, a gente acaba usando a adrenalina para fazer vasoconstrição, né? Então, ela acaba promovendo ali uma melhora nos batimentos cardíacos, ela promove o inotropismo, ela aumenta a contratibilidade cardíaca, não é isso? Na parada cardíaca, eu uso a adrenalina para melhorar a frequência cardíaca. E vocês já viram utilizar a adrenalina em crianças, principalmente, para inalação? Prepara a inalação e põe lá um pouquinho de adrenalina na inalação? Sim. 1 ml, meia ampolinha, a adrenalina já tem 1 ml, ou meia ampolinha. E aí vocês já se perguntaram por quê? Já que na parada cardíaca ele faz vasoconstricção, e por que vai usar a bendita da adrenalina na inalação? Se ele promove vasoconstricção, é por conta dos receptores, tá? No receptor cardíaco, ele faz vasoconstrição, mas no receptor pulmonar, ele faz vasodilatação. Entendem por que as drogas são tituláveis, as drogas vasoativas, tá? Então, dependendo da dose, dependendo da titulação, eu tenho receptores diferentes para essa droga, tá? Então, na via inalatória, a adrenalina provoca vasodilatação. E aí, ela é mais... Aí vocês devem se perguntar, mas por que não usa em adulto? Na verdade, o pulmão, aí fica só uma curiosidade para vocês, tá? O pulmão da criança tem os brônquios muito mais enrijecidos, vamos falar assim, do que o do adulto, tá? Ele tem mais dificuldade com relação à expansão do que a vasodilatação do que a de um adulto. Por isso as crianças têm mais tendência a ter bronquite, broncospneumonias e tudo mais. Ele fica muito mais vasoconstricto do que a do adulto. Então, os pediatras gostam aí de utilizar esse tipo de medicação para fazer uma broncodilatação, tá? Então, tudo vai depender do receptor, tudo bem? Desses receptores adrenérgicos. Tudo bem, gente, com relação a essa parte? Sim. Uma pausa para beber água, enquanto vocês falam que estão convulsionando ou não. Dá um salve aí, gente. Bom, e aí, lembra que eu falei com relação a onde essas drogas vão agir? Então, olha lá. A adrenalina, ela é cronotrópica. Não para mim, não. Oi? Não tá aparecendo para mim, não. Pra mim também não. Eu achei estranho. Eu falei, será que ela tirou a tela? Mas não tá aparecendo. Não? Não. Aí. Para mim também não, pronto. Não. Eu acho que para ninguém. Eu não sei o que aconteceu. Parou de transmitir a tela, não sei por quê. Ele tá com graça. Vamos lá. Aí, agora sim. Voltou? Voltou. Então tá. Bom, então, essas drogas que vocês estão vendo do lado esquerdo são catecolaminas, né? Adrenalina, noradrenalina, dopa e dobuta são drogas vasoativas de classes catecolaminas. E aí, quais são as ações fisiológicas que ela tem? A adrenalina é cronotrópica, ela também é inotrópica e ela faz vasoconstricção periférica, além de funcionar como um broncodilatador, como eu acabei de falar para vocês. Já a nora, ela funciona como vasoconstrictor periférico, tem ação cronotrópica e também inotrópica, e ela faz uma discreta broncodilatação. Por isso que, em algumas circunstâncias, ela é utilizada, por exemplo, em AP,
tá? Edema agudo colônico. A DOPA, ela faz uma vasodilatação renal e no baço, além de ter ação cronotrópica, inotrópica e vasodilatação periférica. E a dobuta tem ação crono-inotrópica e vasodilatação periférica. Mas vamos falar isso de uma forma melhorada. Bom, gente, a epinefrina, então não vamos passar vergonha, epinefrina e adrenalina é a mesma coisa, tá? Ela é liberada aí pela glândula suprarrenal. Então, eu tenho o neurotransmissor, né? Qual que é o neurotransmissor? Que é o subproduto da adrenalina, noradrenalina, né? Então, o sistema nervoso autônomo, luta ou fuga, vai lá, detecta um problema, fala, rapaz, ou você luta ou você foge, e aí, através desse comando, ele vai lá para as glândulas suprarrenais, libera epinefrina. Por que eu tô dando esse... Gente, alguém entrou agora por último e deixou o microfone ligado, e tá ressoando bem forte aqui para nós. Por que eu tô enfatizando isso? Porque algumas ampolas de adrenalina vem escrito o nome não comercial, epinefrina. E aí, cuidado para não passar vergonha, tá? Vai lá, tá tendo a parada, fala, meu filho, vai lá aspirar adrenalina para mim. E aí ele fala assim, olha, não tem adrenalina não, só tem epinefrina. Vai passar vergonha, tá? Bom, a adrenalina, ela é principalmente utilizada em situações de parada cardiorrespiratória, por essa questão do cronotropismo, tá? Em choques anafiláticos, por exemplo, e no broncoespasmo, por promover essa broncodilatação, tá? Como que é essa apresentação, né? Ela tem essa ampolinha âmbar, como vocês estão vendo, né? O que é âmbar? É essa corzinha chocolate, né? E toda vez que vocês virem uma cor âmbar, assim, significa que a medicação é fotossensível, eu ia falar fotorreagente. Ela é fotossensível, tá? Então, o que a gente costuma ver nas paradas? Eu já vi muito, tá? O técnico auxiliar lá para fazer mais rápido o negócio girar, porque no momento de parada a gente realmente fica com o sistema nervoso simpático lá no talo, tá? E aí, o que ele faz? Ele quebra 5 ampolas de uma vez e aspira a seringa, né? Aspira 5 seringas de adrenalina e já deixa ali, pronta. Sabe o que vai acontecer? Eu falei para vocês que o efeito é fugaz dessa medicação. Ela é Olha eu falando fotorreagente de novo. Como que é o mesmo nome? Acabei de falar, já esqueci. Fotossensível. Ou seja, se o efeito é fugaz e ela é fotossensível, ela vai perder a maior parte da sua propriedade, porque as seringas são translúcidas, tá? Então, não é correto você fazer isso. Se o efeito dela dura de 2 a 3 minutos, deixa para fazer essa aspiração próximo ao próximo momento de condução dessa medicação, tá? Então, o nome comercial da epinefrina é adrenalina, tá? E a apresentação dela é de 1 ml e de 1 miligrama para cada ml, tá? Existem algumas propriedades, algumas empresas aí que têm a ampolinha transparente. Essa sim, não tem essa condição de ser fotossensível, tá? E aí ela acaba estimulando, né, dependendo da dose, esses receptores alfa e beta e promove esse inotropismo cardiovascular, tá? A sua maior desvantagem é a taquicardia, né? Tanto que, o que acontece? Como ele tem esses receptores alfa e beta, quando esse paciente acaba fazendo a inalação com adrenalina, ele acaba tendo como um evento adverso, né, a própria taquicardia, tá? Ou ele fica ali com um efeito de ansiedade, de excitação, tem tremores, tem náuseas, né, uma própria hipertensão, ou vocês já devem ter visto alguma correção de epistaxe, né, epistaxe é sangramento nasal, né, com adrenalina, porque ela faz vasoconstrição. Então, pega um algodão, embebe com adrenalina, né, joga lá um pouquinho de adrenalina, coloca lá e ele faz uma linda vasoconstricção e estanca essa epistaxe, tá?
E Professora, ele, sim, tirar uma dúvida. sim. Por que usa adrenalina quando o paciente está, tipo, choque alérgico, um choque anafilático? Desculpa, eu não consegui ouvir a sua O pergunta. paciente está Por em que que usa? choque adrenalina. Se o paciente ele está num choque alérgico, anafilático. No caso, uma vez eu já tive por causa de uma medicação e me deram adrenalina. Quando eu comecei a ficar toda inchada por causa da alergia. E eu não consigo associar por que você usa adrenalina nesse caso. Doutora, Então, professora, não seria porque ele dilata os vasos, tipo, respiratório, a parte respiratória? é exatamente por isso. Eu ia falar isso agora, porque ele tem essas duas capacidades, né? Ele tanto faz a contratibilidade cardíaca acontecer, então você vai levar mais sangue para a periferia, tanto quanto aumenta essa condição da circulação e a capacidade respiratória também. Ele vai aumentar o cronotropismo, né? Vai aumentar o batimento cardíaco. Então, quando você tem a questão do choque anafilático, você tem a vasoconstricção aí de todos os vasos pequenos e grandes vasos. Então, você precisa aumentar, não só essa questão de respiração é importante, mas você precisa aumentar o débito cardíaco. E você aumenta o débito cardíaco com adrenalina. Tudo bem? Ok, obrigada. Imagina. Bom, e a noradrenalina, né? A noradrenalina, então, como vocês sabem, ela é um neurotransmissor, mas ela acaba agindo também nos receptores alfa-1 e beta-1, e ela possui um pequeno efeito beta-2 adrenérgico, tá? Então, clinicamente, ela eleva a pressão arterial, tá? E ela tem uma maior utilização após a ressuscitação volêmica desse paciente, sendo utilizada bastante em choque séptico, tá? Essa noradrenalina também é utilizada aí no choque neurogênico e cardiogênico, né? E ela acaba reduzindo frequência cardíaca também. Então, quando esse paciente, além de estar apresentando uma hipotensão, e ele precisa que melhore a frequência cardíaca, não dá para ficar usando adrenalina nesse paciente, porque a meia vida da adrenalina é muito curta, tá? Então, eu acabo usando a nora, porque além de aumentar a pressão arterial, ele também acaba agindo aí na frequência cardíaca, fazendo essa redução, porque ele acaba ativando o nó do sino atrial como uma ativação do vagal, tá? Por reflexo baroreceptor. Quase engasgo para falar isso, de tão rápido que eu falo. Meu Deus, acho que vou precisar tomar uns florais para falar mais devagar. Respirar ajuda, dizem. Bom, a apresentação dessa medicação, então, é uma ampola de 4 ml, sendo 4 miligramas por ml, então tem 1 miligrama por ml, e aí, geralmente, tá falando aí, novamente, não é receita de bolo, cada médico tem uma conduta, né, mas, basicamente, eles usam aí na preparação para bombas infusoras 5 ampolas, né, em solução fisiológica, ou na maior parte das vezes em solução glicosada, tá? Porque na solução glicosada é mais utilizada do que na solução fisiológica, porque ela dá uma melhor estabilidade dessa droga, tá? Tomem cuidado com relação também ao prazo de utilização de diluição dessa droga, porque dependendo de quanto tempo ela vai correr, tem médico que coloca lá para a droga correr em mais do que 24 horas. Dependendo do ml hora que essa droga vai correr, ela vai durar mais do que 24 horas. O tempo de viabilidade, de estabilidade dessa droga não vai ser mais viável. Consultem sempre um farmacêutico ou dê uma olhada lá na bula
medicação, porque também ninguém é obrigado a saber todas as drogas com relação à sua estabilidade, mas ela não vai durar tanto tempo assim. Precisa trocar todo esse sistema, não só a droga, precisa trocar equipo também, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a DOPA. Bom, a DOPA, ela também é um precursor da norepinefrina, tá? Da noradrenalina. E ela também é dose dependente. E aí, a DOPA, ela acaba atuando em vários receptores diferentes, tá? Ela atua, basicamente, em 3 receptores. Ela é o que a gente chama de droga 3 em 1, tá? Então, na dose dopaminérgica, que a gente chama, ela atua fazendo... desculpa, me perdi agora. Eu falo tão rápido que nem eu consigo entender às vezes o que eu falo. Vou respirar, tá? Me dá um minuto. Na dose dopaminérgica dela, porque ela vai atuar nos receptores DOPA, né? Ela vai promover uma vasodilatação. E aí ela vai atuar mais nos leitos coronarianos, por exemplo, nos leitos renais e mesentéricos, tá? Ela também aumenta o débito urinário, por exemplo. Na dose beta dela, né? Então, se você aumentar essa dose, que é de 5 a 10 miligramas por quilo minuto, ela acaba aumentando a frequência cardíaca, tá? E na dose alfa, que é a dose mais alta dela, ela acaba gerando uma vasoconstricção. E aí você deve pensar assim, nossa, essa dopamina é tipo amina, né? Porque ela tem 3 funções. Ela é dopaminérgica, ela atua na dose beta e ela atua em dose alfa. Na verdade, não. Dentro desses vasopressores, dos vasodilatadores, a dopamina é a que é menos utilizada, tá? Dentre todos eles, a noradrenalina e a dobutamina são as classes de primeira escolha da equipe médica, tá? Primeiro a dobuta, depois a nora e por último a dopamina, justamente porque ela tem essas 3 funções, tá? Ela tanto atua em doses dopaminérgicas, em doses betas, em dose alfa, tudo dependendo da titulação. Então, se você colocar lá bem pouquinho, ela é dopaminérgica, se você colocar de 5 a 10, ela é beta, se você colocar muito alto, acima de 10, ela é uma dose alfa, e isso é muito difícil de você controlar, tá? Então, esse paciente vai acabar desestabilizando muito rápida, tá? Então, ela é mais utilizada em choques sépticos, geralmente, e ela tem muitas reações adversas também, tá? Então, além de ter uma meia-vida curta. Então, ela acaba ocasionando taquiarritmias, hipertensão, além de vasoconstricção periférica. E a dobuta, né, ela tem mais efeitos em receptores betas, tá? Não se esqueçam isso. Ela tem efeito em beta 1 e beta 2. Então, ela acaba proporcionando mais um efeito de inotropismo, né? Com relação à sua vasodilatador. E ela não é uma classe aí de vasopressor, tudo bem? No efeito beta 1, acaba aumentando o débito cardíaco, tá? E aí ela acaba proporcionando uma vasodilatação também. Na verdade, as indicações dela são mais para aumentar débito cardíaco, tá? Ela não tem muito a finalidade de ser utilizada para elevar a pressão arterial. É só nessa condição quando o paciente tem uma má perfusão secundária aí à contratibilidade do miocárdio, né? Então, o coração não está funcionando muito bem, né? Não tem uma boa oxigenação tecidual, aí eles acabam optando pela dobutamina, né? Edema agudo de pulmão também, refratário, né? Com o uso de diurético, eles acabam optando pela dobuta. Choque cardiogênico também, né? Eles acabam utilizando dobuta. E aí, como que quando esse paciente está com uma má perfusão tecidual,
E aí, como que você vai saber se esse paciente tem uma má perfusão? Né? Não é só uma questão de você verificar lá no leito ungueal desse paciente, você verifica através do lactato na gasometria arterial, tá? Tendo um aumento desse lactato, significa que ele tem uma má perfusão, tá? Então, significa que os tecidos aí estão em hipóxia. Ou você pode verificar também a saturação central desse paciente, colhendo aí o sangue arterial desse paciente na punção central. Se tiver abaixo de 70%, significa que ele está evoluindo para uma hipóxia. Tudo bem, gente? Sim. É muita informação. É muita informação? Ai, meu Deus. Eu estou tentando falar o mais lento possível, tá bom? Oi? Oi? Quem falou por último? Não? Sim? Bom, a Dobulta tem essa apresentação, então, de 20 ml, é uma ampolona, tá? E ela tem 250 miligramas em 20 ml. E geralmente ela é preparada também em solução fisiológica, ou dependendo do médico, ele acaba preferindo para fazer essa solução em preparo glicosado, tá? Então, é uma ampola para 230 de solução glicosada ou fisiológica, dependendo dessa estabilidade, ok? E aí, como eu falei, você vai utilizar lá no choque cardiogênico ou no ICC grave, tendo essas reações adversas aqui, como taquicardia, né, ou hipotensão. E aí, gente, tomem cuidado para não confundir as minas, né, dopamina, dobutamina, né, algumas redes farmacêuticas têm essa estratégia de fazer a identificação de rótulo dessas medicações dessa forma como vocês estão vendo aí, eles colocam o prefixo da medicação em caixa alta, tá? Justamente para as pessoas não confundirem o sufixo mina, tá? Porque, apesar das ampolas serem bem diferentes, né? Uma é bem enorme, a outra é pequenininha, eles acabam confundindo na hora da correria, as medicações estão ali tudo no carrinho de parada, acaba confundindo as medicações, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho dos vasopressores. Até agora a gente falou de vasodilatadores, de medicações que acabam sendo utilizadas para aumentar a pressão arterial. E agora a gente vai falar daqueles que abaixam, que diminuem a pressão arterial, né? Essa daqui que a gente vai falar é a de segunda escolha, a primeira, tá? Que a gente está falando, que é o nitroprussiato. Conhecido também como... Não, desculpa, o nitroprussiato de sódio é a de primeira escolha. É que eu esqueci que era nitroprussiato de sódio, eu devia ter colocado ali no slide. O nitroprussiato de sódio geralmente é a droga de primeira escolha, utilizada como um vasodilatador, tá? O nome comercial dele é Nipride. Então, ele acaba fazendo uma vasodilatação arterial, né? E aí, ele reduz essa resistência vascular sistêmica. Então, a partir do momento que essa luz do vaso diminui essa resistência vascular, né? Se eu aumento essa capacidade venosa, eu diminuo essa resistência e a força com que esse sangue vai ser ejetado vai ser menor, né? A indicação, então, é para estimular o débito cardíaco, né? E também reduzir essas necessidades de oxigênio do coração e também na insuficiência cardíaca. Ele também é muito utilizado nos tratamentos intra e pós-operatório, né? De pacientes de cirurgia cardíaca, quando eu preciso diminuir essa questão de oxigenação cardíaca do uso do coração, né? Eu não posso fazer esse coração bater aí com tanta resistência aí, então eu acabo usando o Nipride para diminuir esse esforço cardíaco. Ele também é utilizado para produzir a hipotensão controlada durante intervenções cirúrgicas. Então, aqueles pacientes, né, que já têm
uma hipertensão de base e eu preciso controlar isso para não ter grandes sangramentos, ou também em cirurgias que sangram demais, né? Como, por exemplo, cirurgias de fêmur, cirurgia de pélvica, né? Ou as próprias cirurgias de revascularização do miocárdio, né? Então, eu preciso utilizar esses vasopressores para que esse paciente não tenha um grande sangramento, para que diminua, né, esse fluxo, para que não tenha prejuízo com relação ali ao sítio operatório, né? E aí, ele faz também essa rápida e eficaz diminuição da volemia sanguínea em crises hipertensivas, né? Então, por exemplo, o paciente chegou lá e vai entrar no protocolo do AVE ou do IAM e chegou com um pico hipertensivo muito, muito alto, já é sabido que eu não posso baixar de uma vez essa pressão arterial, porque uma vez ela estabelecida em picos altos, eu sei que ela é protetora aos órgãos. Porque o que o seu organismo entende? Bom, o coração está isquemiando, está sofrendo hipóxia. Eu preciso mandar mais sangue. Ele aumenta a pressão, né? Ele aumenta a volemia, né? Ele faz uma homeostase, ele tenta equilibrar isso, né? Fazendo um pico de hipertensão. Então, você não pode baixar de uma vez. Só que deixar esse pico pressórico muito alto também é deletério, tá? Então, eu preciso baixar aí pelo menos 2 níveis de nível pressórico. Então, por exemplo, se o paciente está com 22 por 18, 220 por 180, eu posso baixar aí pelo menos 2. Então, eu posso deixar ele de 200 por 16, que não vai prejudicar esse paciente. Como que eu faço isso? Com nitroprusiato de sódio. Também é muito eficaz para fazer transferência de paciente, tá? Então, preciso fazer transferência de paciente, vai utilizar meio de transporte, né? Então, vai utilizar SAMU, vai utilizar ambulância, e aí eu preciso fazer uma estabilidade hemodinâmica desse paciente. Preciso utilizar droga vasoativa para isso. O que é desnecessário também, mas eu vou acabar avisando, é tentar enganar a equipe de suporte de transferência, tá? O que as equipes de retaguarda gostam de fazer? SAMU está chegando, equipe de transporte está chegando. Se esse paciente estiver com desequilíbrio hemodinâmico, tiver KPA lá em riba, eles não vão transportar esse paciente. Esquece, eles não vão levar. Porque esse paciente tem grandes chances de fazer uma instabilidade hemodinâmica dentro da ambulância. E aí, o que o profissional de enfermagem bonito faz? Vai lá e dá um bolus na bomba de infusão. O que é dar um bolus? Ele vai lá, tem um botãozinho na bomba de infusão que ele ejeta um nível maior de ml dentro da corrente sistêmica do paciente, tá? Então, esse paciente que estava lá com a PA 18, 20, ela cai rapidinho, mas cai lindamente. O paciente fica bonitinho com a PA 12 por 8, parece um jovenzinho. Já vou avisar, isso causa uma baita instabilidade no paciente, tá? Pode provocar, se ele tiver entubado, né? Se ele tiver com protetor gástrico, se ele tiver com antiemético, ok. Mas pode provocar vômito, dar uma baita instabilidade nesse paciente, ok? É horrível, né? E aí é uma enganação, porque você dá um bolus, esse paciente entra dentro da ambulância, geralmente ele não vai com bomba de infusão, porque a ambulância não tem bomba, essa bomba fica dentro da rede hospitalar, e aí põe o paciente, chega lá, o paciente desestabiliza, né? E aí é muito feio fazer isso. Equipes, tá, gente? Só para então, o nitroprusiato de sódio, a grande maioria das propriedades farmacêuticas aí dos laboratórios fazem ele na sua composição como fotossensível. Então, se ele é fotossensível e eu vou administrar ele em dose titulável, eu também preciso de equipo fotossensível,
tá? Então, precisa proteger essa droga também, cuidado com a questão da estabilidade, preparo dele em solução glicosada, né? E aí eu preciso tomar cuidado com os efeitos adversos em altas doses, como eu acabei de falar para vocês, né? Tanto em altas doses quanto fazer os bolos, né? Vai causar aí náusea, vômito, sudorese, cefaleia, tremores, desconforto retroesternal, dor abdominal, né? Desnecessário falar que causa um desconforto a nível total desse paciente. A apresentação é assim, frasco ampola, né? De 2 ml com 50 miligramas em cada. Bom, outro vasopressor que é pouco utilizado, é a segunda classe, é o Tridil, também conhecida como Tridil comercialmente. O nome dele realmente é nitroglicerina, tá? E aí, os efeitos dele é mais a nível venoso do que arterial. Por isso que ele é pouco utilizado, é a segunda linha, tá? E aí, ele acaba produzindo uma relação arterial, mas dependendo da dose, tá? Então, eu preciso de altas doses mais com relação arterial do que a nível venoso, tá? Então, ele acaba sendo a segunda linha. Ele é utilizado mais em tratamento de hipertensão pré-operatória, né? Então, aqueles pacientes que acabam não tendo uma boa diminuição de níveis pressóricos com medicação por via oral, né? Em controle de ICC, né? Insuficiência cardíaca congestiva, e ajustes aí de titulação do IAM, além de tratamento da angina pectoris, né, da síndrome coronariana aguda, né, eu posso utilizar nitroglicerina também como a classe dos nitratos, a isosorbida, ele vai diminuir essa questão do oxigênio, da diminuição do uso do oxigênio cardíaco, do músculo cardíaco, tá? Bom, um dos cuidados importantes a serem relembrados com relação às drogas vasoativas, gente, é o cuidado com o acesso venoso central. É o seguinte, às vezes vocês vão ver acontecer dessas drogas serem utilizadas em acesso periférico, né? Usa lá no dorso da mão, é esse acesso periférico, usa lá na fossa cubital, né, no braço. É incorreto? Não posso dizer que é incorreto, tá? Mas a forma mais efetiva de absorção dessa droga é por via central, tá? Além de fazer uma absorção mais eficiente da terapêutica dessa medicação, você não vai provocar um evento adverso com relação à flebite, porque essas drogas, elas são vesicantes, tá? As drogas vasoativas, elas promovem flebite. Então, como elas são de uso contínuo, pode reparar, gente, os pacientes fazem cordão venoso, tá? Faz uma flebite feia na mão do paciente. Então, assim, fazer o uso de droga vasoativa em sítio de inserção periférica é só em questão, assim, emergencial, até que se consiga uma punção de acesso venoso central, como vocês estão vendo aqui, tá? Então, esse daqui é de duplo lume, né? E aí, o que é importante vocês lembrarem? Às vezes, o médico vai lá e fala assim, olha, troca essa droga, ou para a droga, não quero que use mais, né? O paciente já está desmamando, né? Porque assim, gente, eu não posso parar de uma vez o uso da droga, tá? Eu preciso ir titulando ela, diminuindo ela aos poucos, até que esse paciente comece a ter a estabilidade hemodinâmica retomada aos padrões normais, porque senão ele vai sofrer fortes reações adversas. E aí, entenda que a medicação que estava correndo em bomba, além de ficar o residual no equipo, fica um residual aqui nesse catéter central, tá? Nas duas vias, ou às vezes em uma via só. Então, é importante relembrar, tá? Como cuidado aí essencial de enfermagem, que após, né, a infusão dessa droga, seja feita a salinização, tá? Não precisa heparinizar, mas faça uma salinização desse acesso,
tá? E aí, não empurra o resto da droga que tá aqui. Eu retiro, tá? Eu aspiro o restante que ficou aqui. Porque se o médico falar assim, olha, pode parar que o paciente já estabilizou hemodinamicamente. Então, a PA já se estabilizou, frequência cardíaca já se normalizou. E aí, o que você faz? Você vai lá e injeta uma próxima medicação que, sei lá, era um antibiótico. E aí você faz a injeção aqui, e aqui ficou um tantão de medicação. Ou você desligou na bomba a droga vasoativa e você acaba utilizando o mesmo equipo e joga aqui a medicação. E pronto, o paciente vai capear lá em cima ou vai capear lá embaixo. Aí você fala, pronto, o homem estava bonzinho agora. Olha lá o que aconteceu. Aconteceu que você não fez a retirada, a extração dessa medicação. Então, vai lá, pega uma seringa, conecta aqui, aspira aí pelo menos 10 ml, joga fora, depois salieniza isso daqui, tá? Pega um sorinho fisiológico, salieniza, tá? Deixa bonitinho, deixa livre de resíduos de droga vasoativa nessa extensão, tá? E também troca a equipe, troca todo o sistema para não correr o risco de ficar resíduos de drogas vasopressoras, vasoativas ou cronotrópicas nessa extensão. Tudo bem, meu povo? Sim. Tudo bem, professora. Então tá. Podemos continuar? Sim. Então tá. Bom, vamos falar um pouquinho da sedação, porque acontece que na UTI a gente acaba utilizando bastante desse composto, né? Não só porque o paciente vai ser submetido à intubação orotraqueal, mas também para tratamento de outros distúrbios, né? Por exemplo, o paciente que faz um tratamento pós-cirurgia craniana, eu preciso fazer controles e proteção neural, né? Então, eu preciso submeter ele a essas proteções, e uma delas são relativas à sedação, né? Por exemplo, alívio de ansiedade também, redução do metabolismo desse paciente. Então, eu preciso diminuir. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que preciso de redução do metabolismo basal, porque eu sou muito acelerada, né? E o próprio, como eu já disse, né, tratamento de distúrbios psiquiátricos ou mesmo problemas associados a abstinências de substâncias de abuso, né? Então, pode ser que esse paciente evoluiu ao delirium, né? Então, por uso de álcool ou de drogas, preciso sedar esse paciente, tá? Redução também a resistência da ventilação mecânica, como vocês viram, né, nas aulas anteriores, para que esse paciente faça um acople melhor à ventilação. Restauração da temperatura corpórea, também ele ajuda bastante, né, principalmente na proteção neural, como eu falei para vocês, tá? Então, o que eu preciso tomar cuidado com relação à sedação é que ele faz uma depressão, além de respiratória, mas do sistema nervoso central e provoca uma instabilidade hemodinâmica, tá? Então, significa que eu preciso fazer uma monitorização completa desse paciente, preciso ficar alerta nos sinais que ele emite, tá? Eu preciso avaliar esse paciente muito além com relação da escala de coma de Glasgow, tá? E existem outras escalas que estão disponíveis para serem avaliadas, que a gente vai falar daqui para frente, tá? Bom, existem algumas classes farmacológicas mais utilizadas na sedação. Nós temos os benzodiazepínicos, tá? Que ele é bem comum no uso da terapia intensiva. Ele não só é utilizado como sedativo, mas eles também são ansiolíticos, né? Como o diazepam e o midazolam, tá? E aí, vamos supor que o paciente foi submetido a altas doses dessa medicação. Quem são os antagonistas? Quem é a medicação que é antagonista? Eu preciso reverter isso rapidamente, né? A chave que volta, que desliga isso, é o flumazenil, tá? Que é utilizado aí por via endovenosa, né? Então, vamos supor que o benzodiazepínico, por exemplo, o diazepam, ele é muito utilizado para pacientes em
delirium, né, por uso de substâncias, por exemplo, por abuso, tá? Então, esse paciente, ele acaba sendo submetido a doses por via oral, até mesmo de diazepam, e vai sendo utilizado de 2 em 2 horas. Quem trabalha em clínica psiquiátrica ou trabalha em leito de retaguarda de psiquiatria, sabe que é assim que a gente trabalha, né? Acaba usando esse diazepam de 2 em 2 horas, até sedar esse paciente. Depois que ceda, né, que eu tenho diminuição com relação à ansiedade, com relação até mesmo risco de autoviolência ou de multiviolência, né, aí sim eu paro de ministrar esse diazepam para o paciente. Mas pode ser que esse paciente tenha um rebaixamento do sistema nervoso central, rebaixamento de consciência, rebaixamento do sistema respiratório, e aí eu utilizo o flumazenil para esse paciente voltar, assim como midazolam, tá? E aí eu acabo utilizando o Imbic, né, que é a bomba infusora. Gente, é muito conteúdo para vocês? É difícil, né, pro conteúdo, né, que é muito. É muita coisa, sei lá. Muita informação? Muita informação. Tá meio Porque pesado. tá meio pesado? É meio confuso, Se né? vocês Os nomes estão muito parecidos. Porque eu não gosto muito dessa questão de quantidade, eu prefiro mais qualidade do que quantidade. O meu medo é de ficar aqui vomitando um monte de informações se vocês não entenderem. Eu prefiro que vocês guardem primeiro a informação dos vasodilatadores, vasopressores e cronotrópicos, das drogas vasoativas, e talvez a gente retome o conteúdo, então, de sedação e antibiótico terapia na próxima aula. Vocês preferem assim? Eu acho melhor. Sim, melhor. Eu também acho. Porque tem mais um pouquinho para a gente seguir, olha, tem tudo isso daqui ainda. Eu vou falar ainda da escala de Hansen, da escala de Haas, e tem mais os antibióticos aqui. Oi? O flumazenil, então, ele é o antagonista, é a chave que volta, é isso? O flumazenil é a medicação antagonista. Tudo que é antagonista é o que é contra, né? Então, é ele que reverte. É ele que faz voltar. No caso do uso abusivo, tipo, você usou demais, sabe? Isso, o flumazenil é o mesmo que o Lanexate. Por nada. Vocês preferem que a gente faça assim? Então, aborde na próxima aula, para vocês não ficarem confusos? Sim. Sim. Eu prefiro. Sim. Melhor, pro. Melhor? Porque eu já estava ficando... Eu comecei a ver a sedação, eu falei, meu Deus, será que eles não vão ficar confusos com essa abordagem de... eu prefiro que vocês compreendam, guardem uma parte e deixem a segunda parte para a próxima aula com qualidade, não com quantidade. Tudo bem, então? Sim, Tudo bem. Sim. Tá bom? Então, a gente aborda a sedação e a classe dos antibióticos para a próxima aula, beleza? Beleza, pronto, obrigada. Combinado. Tudo bem. Tudo bem. Professora, Tudo essa aula vai bem. ser postada normalmente, né? Na verdade, quem está na área, já trabalha com essas coisas, fica um pouquinho mais fácil acompanhar. Agora, quem não conhece nada, né, é complicado. É verdade, Exatamente. Exato. Eu não consigo também. guardar nada. Eu já trabalhei em UTI, então eu tenho um pouquinho de experiência, assim, eu entendo um pouco. Agora, quem nunca viu nada é muita informação, realmente.
Bom, acho que a aula já era, né, gente? Eu acho que a professora caiu. A professora não tá mais, não. É verdade, ela não tá mais, não. Acho que já era mesmo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Tchau. gente. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite, povo. Boa noite, Fabi. Boa noite, Fabi. Boa noite. Gente, desculpa. Eu caí da reunião antes de me despedir de vocês. Pois é, professora, bem na hora que eu ia tirar minha dúvida. Não, mas eu voltei, tô aqui. Essa aula vai ser postada normalmente, né, professora? Vai sim. Então, beleza. Vou ter que assistir de novo, porque foi muita informação, muita coisa. Mas eu vou assistir de novo, aí eu pego melhor. Ai, eu Obrigado, imaginei. professora. Imagina, Boa noite. mas vocês acharam que foi muito conteúdo ou estava muito ruim? Não, foi a informação mesmo. Muita coisa, muito nome, muita. Muita coisa, né? É. É, eu Mas eu imaginei. assisto de novo. Eu até pra trouxe um caráter central para falar para vocês. Não, tá tudo gravadinho. Eu vou converter e vou postar no Ava para vocês. Mas é que Nossa, eu não sei o que está acontecendo hoje. Eu não sei se é o Teams, porque toda hora eu caio do navegador. E eu falei, Pois nossa, é. eu nem me despedi deles. Mas tem nada não. O pessoal saiu. Ah, então vai ficar assim mesmo, beleza. Que aí eu assisto a aula novamente e pego o melhor. Eu também não anotei tudo, aí eu anoto Tá bom, direitinho. Yuri. Obrigado, professora. Boa noite. Tá bom, obrigada, viu? Boa noite. Ah. Tchau, pro. Tchau, Renan. Obrigada. Nada. Beatriz, Vicente. Alguma dúvida? Posso desconectar?